Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula especial do nosso grupo Além do Divã. O objetivo do grupo é levarmos sempre uma psicanálise de forma leve, acessível, fácil e que consiga fazer ali movimentos de a gente olhar um pouco mais para nós mesmos e refletir aspectos da vida que talvez a gente não tinha reparado antes. A aula de hoje está super especial e nós vamos falar aí do termo que as pessoas chamam de criança interior. E além de tudo, a gente vai ter um combo de um exercício de escrita depois, de uma parte que vai ali casar com essa temática da nossa criança interior. Esse tema, né, criança interior, talvez você já tenha ouvido falar em algum momento, né? Mas longe de pensar assim, como se fosse uma criança que habitasse dentro de nós, eu gosto e vou trazer um pouco aqui nas minhas palavras, por causa de alguns estudos, por causa de algumas coisas que eu me identifico, que ao invés de a gente pensar que a gente tem uma criança pequena dentro da gente, eu gosto de pensar como um infantil que a gente carrega nosso. Porque ali, a infância, já diria a frase, é um chão que a gente pisa a vida toda. O que acontece na infância, ela não fica só na infância, ela nos molda e nos entrega uma certa base para que a gente vá para a nossa vida adulta. Então, a infância é um momento de muita importância e esse infantil ali vivido, ele vai para nós, na vida de adulto, representando-se de várias formas, até sim das formas lúdicas e simbólicas que essa criança teve, como também, talvez, algumas dores que a gente carrega e repete ali na vida adulta sem saber que faz parte desse mundo infantil. E por que eu falo sobre essa base? Né? Até para vocês entenderem a importância da base infantil. Quando a gente pensa no bebê chegando ao mundo, diferente dos animais que nascem ali e têm um instinto do que seria mais ou menos a vida do animal, o que ele precisaria fazer, são seres mais instintivos. O bebê humano é um ser mais desamparado que a gente pode imaginar. Se a gente não tiver alguém que apresente o mundo para esse bebê, que acolha suas primeiras necessidades, que talvez traga ali as palavras, a língua para o bebê, e tanto é que língua materna que a gente fala, olha só, não vem nossa, vem da nossa mãe, vem de alguém que nos apresenta, vem de alguém ali que faz essa função. Então, se a gente não tiver ali alguma coisa assim, o bebê é um ser de completo desamparo e ele nem conseguiria viver, ele não estaria na vida, de certa forma. Então, essa base, essa entrega do mundo, né, pra gente, essa tradução do mundo, ela não vai passar pela nossa experiência despercebida. Essa base entrega a gente vai carregar com nós, de certa forma, por um bom tempo, e ela vai ali permear muitas das nossas escolhas, muito do nosso jeito de ser, muito ligado à nossa autoestima, ao nosso amor próprio, muito ligado à nossa forma de se relacionar com as pessoas e com o mundo, vem dessa nossa base infantil. É um princípio chamado, na verdade, de determinismo psíquico. O nosso inconsciente, ele é atemporal. Dentro do inconsciente, nós não temos como separar se aquilo que nós vivemos foi ontem, se foi hoje, se foi fazem 10 anos. Tanto é que, muitas vezes, alguma coisa ali que causou muita dor, por exemplo, na infância, e a gente vive alguma situação parecida na vida adulta, nós tendemos a sentir com a mesma intensidade, com a mesma dor, como se já tivesse acontecido. Nós gravamos ali a emoção e essa reação que nós teríamos frente àquilo. Por isso que chama-se determinismo psíquico, a forma como a gente ainda consegue ter ali tudo que a gente viveu, porque não é esquecido a nossa vida, a nossa bagagem é nossa, como que a gente carrega e como isso se representa na nossa vida. Se a gente pensar a nossa mente, ela funciona ali igual o computador. O computador tá ali, às vezes, algum arquivo que a gente salva em algum lugar, alguma pasta que a gente não lembra aonde foi que a gente salvou. E em certo momento a gente precisa procurar aquele arquivo. Nossa, quem que será que foi a minha professora de 1900 e alguma coisa? A gente começa ali a pesquisar. E nem sempre a gente lembra que nome a gente salvou o arquivo para fazer a pesquisa. O nosso inconsciente é um pouco disso. Tá lá, salvo no computador de alguma forma. Nem sempre a gente consegue acessar. E vez ou outra, procurando alguns arquivos, abrindo, você se depara com um arquivo que você nem lembrava que existia. Tipo, poxa, eu salvei isso daqui aqui, nem sabia que ele tava. Então tudo que a gente vive está gravado na nossa mente em algum canto. Por isso que a nossa infância, ela forma essa base para a nossa vida adulta e vira e mexe a gente vai buscar esse infantil ou a criança interior, que alguns chamam, que habita ali dentro de nós. Essa parte ali infantil que habita em nós, ela experimentou e vivenciou a vida diferente dos nossos adultos. Hoje é muito simples, como adulto, às vezes a gente olhar para situações infantis que a gente passou, ai que bobeira, eu chorei por isso.
Nossa, devia ter feito tal coisa. A gente precisa saber que a nossa lente de hoje, mais amadurecida, talvez veja essa situação como bobeira. Mas ali, para criança que não tem tanto recurso emocional para lidar, não foi tão bobeira assim. Então essa parte que hoje a gente vê despercebido, muitas vezes também pode ser uma parte que nos dói ali de certa forma, e que a gente passe batido ali, pensando que é uma bobeira. E essa parte talvez machuque ainda, precisa de atenção, precisa de um determinado acolhimento, e a gente acaba deixando passando para depois. Nós precisamos pensar que quando o bebê nasce, ele não sabe a diferença entre ele e a figura materna ou quem está cuidando, a diferença entre ele e o ambiente, é como se fosse tudo uma coisa só, até que ele comece a se separar. Então, muitas vezes, o bebê ele vai se adequando ali àquele entorno que ele tem, aquele ambiente que a gente chama também, que é necessário para uma boa experiência ali, que seja suficientemente bom ali para aquela criança, que ele consiga amparar as necessidades, traduzir algumas coisas, mas que também demonstre a falta, demonstre que nem sempre o cuidador vai estar ali disponível. De uma certa forma, seria isso um ambiente que consiga sustentar ali as necessidades básicas do bebê e também sustentar as faltas que talvez vai ter ali naquele meio desse caminho. Então, o bebê ele se adequa muito ali àquele entorno. E conforme ele vai crescendo um pouco mais, ele percebe que muitas das coisas que ele precisa fazer, muitos dos movimentos, ele ainda precisa se adequar para sobreviver ou viver dentro daquele ambiente, conforme ele percebe as figuras que ali se relacionam. Ele se adaptou a certos comportamentos, certos padrões que foi ali necessário para viver. E o que a gente guarda nesse campo, nesse infantil que a gente habita em nós? Desejos, emoções reprimidas, sentimentos, sensações que não foram acessadas, memórias talvez que não foram compartilhadas, que não foram ali validadas. Muitas das coisas que aconteceram ali ficam como se fosse guardado num potinho dentro de nós, disparando sinais o tempo todo. Esse infantil que habita em nós, ele funciona muito com as experiências nossas que ainda não foram embora. Eu costumo sempre falar que a psicanálise ela não trata de um passado, mas de um passado ficado. Aquilo que ainda traz um incômodo, aquilo que vira e mexe traz um desconforto, aquilo que está, de certa forma, mal resolvido para nós, mal acolhido até mesmo para nós. E nós vemos ainda o mundo, a lente do mundo, através desse nosso lado infantil. Pode pensar aí, se você parar agora e analisar um pouco, quantos comportamentos às vezes você lidou, de certa forma, com algumas situações, que se você parasse para ver de fora, você percebe que talvez a gente lide como uma criança. Às vezes um comportamento de ficar sem falar, sem resolver, de não se comunicar, ou de a pessoa vir conversar e você virar chorar e não conseguir falar. Que são comportamentos talvez bem infantil que a gente traz para a vida adulta ainda para resolver nossos conflitos, por exemplo. Você consegue identificar algum por aí? Algum padrão, alguma coisa que quando você fala, puxa, eu parecia uma criança resolvendo. É a forma, a nossa lente que a gente coloca ali no mundo, né? Como já diz. Não vemos o mundo às vezes como ele é, né? A gente vê como a gente é o mundo, através da nossa lente, do nosso olhar. E todo esse ambiente, todos esses cuidados iniciais que a gente recebe, essa relação que a gente desenvolve ali com os nossos cuidadores, ela é como se fosse uma bússola para o nosso mundo adulto e para nossas relações adultas. A forma como a gente vê que nós precisamos, às vezes, se moldar ali em determinado ambiente, a forma como a gente vê que as relações ali, de certa forma, acontecem. Normalmente, a criança precisa que um adulto devolva ali um olhar, sustente um olhar ali nela. Ela precisa sentir que ela é o brilho do olhar de alguém em determinado período. Então, essa forma como ela se vê através do olhar do outro é onde permeia a forma como ela ainda vai se ver e se colocar na vida adulta. E isso em todos os campos da vida. Em relações de trabalho, em amizade, nas relações familiares mesmo, em relações românticas. Muito dali daquele infantil são sempre crianças que se relacionam com outras na vida adulta. Então a gente vai perceber talvez um ambiente que foi aqui de certa forma adoecido ali na infância, pode ser que essa pessoa se sinta confortável em ficar em ambientes adoecidos de trabalho. Então muito da nossa vivência hoje, ela traz que se eu vivi ali no infantil, está confortável continuar vivendo na vida adulta. Até mesmo para vocês terem uma ideia, essa fase assim, do infantil ali, que é o brilho no olhar desse adulto, Freud chamou de narcisismo primário. E eu acho fantástico sempre trazer esse conceito de narcisismo, porque ele é tão importante que ele é base da nossa autoestima e do nosso amor próprio.
É o momento em que, como Freud ali fala, o bebê é tratado como se fosse Vossa Majestade o bebê. Porque como ele não sabe o que é o mundo, o que ele sente, ele não sabe falar, né? Ele não tem ainda toda essa língua materna entregue para ele, existe ali a mãe, o pai, os cuidadores, quem tá fazendo esse entorno, atendendo ali aquele bebê no básico ali que ele precisa o tempo todo. Então muitas vezes o neném chora, aquele cuidador já fala, é cólica, sujou a fralda, é manha, tá com fome. E ali vai se fazendo uma tradução daquele choro. Talvez ali, pode ser que não seja fome, mas se vincule toda vez que deu uma mamadeira e passou, opa, é fome. Então ali existe uma tradução do mundo para essa criança e uma apresentação até mesmo de si. Muitas vezes, ao levar nessa fase a criança frente ao espelho, a criança ela não se reconhece ainda como um ser ali refletido. Tanto é que crianças pequenas têm tendência a falar, olha lá o bebê, ao invés de falar, olha eu aqui. E daí esse cuidador, essa mãe, essa pessoa que está fazendo ali aquela função, ela vai apresentar. Olha esse narizinho, aqui a orelhinha, esse cabelo é igual ao da tia, não sei das quantas. Ela apresenta ali essa criança pra si mesma e essa criança vai se apropriando. E ela deposita ali, esses cuidadores também, parte daquilo que eles desejam que aquela criança seja. Eles investem muita energia na criança a ponto da criança sentir a última bolacha do pacote. Como você é inteligente, você é isso, você é aquilo. Então a criança recebe essa chuva de olhar. É importante que ela se sinta que realmente o olhar do outro brilha ao ver si mesmo. E existe um momento ali também que é necessário que isso seja furado. Afinal, a gente só é mais uma ali no meio da multidão. Nós somos tão iguais quanto outras crianças também. E de certa forma esse olhar dos pais vai desviar. Vai desviar para trabalho, para a relação entre os dois ali do casal, por exemplo. Vai se desviar para outras coisas da vida. E no momento que falta isso, a criança vai lá e pensa, opa, pararam de olhar pra mim. Será que eu não sou tão importante assim? E com isso ela começa a fazer movimentos de buscar esse olhar novamente. De buscar que o adulto se volte essa atenção pra ela. E a partir daqui a criança começa a se perceber que falta algo nela. Por isso que nós somos seres faltantes o tempo todo. A gente busca uma completude que nunca se chega e é idealizada. Porque daí lá no mundinho infantil formando, se meus pais desejavam que eu fosse tanta coisa, se eu atender, pode ser que eles voltem a olhar pra mim da mesma forma. Então esse momento em que a gente é a última bolacha do pacote ali pra alguém, a gente se sente a Vossa Majestade o bebê, ele forma nosso amor próprio, nossa autoestima, e é uma bússola pra como a gente talvez vá procurar ainda esses olhares na vida adulta, porque a gente sempre busca o olhar de certa forma que marca ali pra gente no nosso infantil. Mas essa é uma bússola a ponto da gente saber como a gente se relaciona na vida, como a gente se relaciona com a gente mesmo. E também, até pra gente quebrar um pouco de um paradigma, assim, poxa, mas eu não recebi tanto investimento, não tive tanto esse olhar, me faltou. É possível que a gente dê novos sentidos, novos caminhos pra isso. Mesmo na falta que existiu, nós precisamos falar muito disso ainda na vida adulta, para que a gente consiga construir e narrar histórias de uma forma diferente para construir uma base diferente pra gente. Não uma base que substitua essa, porque talvez a gente beire uma impossibilidade, mas conseguir criar algo a partir disso e consiga investir energia na gente para nos impulsionar para a vida. Então, com tudo isso, outra coisa que eu sempre gosto de falar desse infantil que habita em nós é também dessa necessidade de agradar. Porque olha, a criança percebe ali que ela precisa agradar para ser vista, para ser notada, para voltar a ser a última bolacha no pacote. Por isso que acontece duas coisas com a gente na vida adulta que são desse mundo infantil e talvez a gente não consiga se livrar. Que é uma busca por agradar, nós sempre temos de certa forma, a gente se preocupa com o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar e tenta fazer movimentos para desagradar menos, mesmo que isso nos desagrade. E nós fazemos esse movimento de ter medo do olhar do outro. O que o outro pensa que eu sou, o que o outro pensa dessa situação, o que o outro acha de determinada coisa. Por quê? Esses movimentos, eles são aquilo que talvez traga o olhar do outro de volta pra mim e faça com que a gente se sinta importante ali. É possível evitar esse olhar? Não sei se 100%. Talvez a gente comece a lidar de uma outra forma, quando a gente começa a se priorizar, a entender que a gente vai desagradar mesmo, que a gente não vai atender a expectativa do outro, a gente vai seguir coisas que é importante para nós. Então a gente faz esse movimento de desagradar completamente
E com isso a gente vai, talvez, não desmoronando quanto isso falte na vida adulta. Eu vou desagradar e talvez fulano vai parar de me notar do jeito que me notava antes. Ok, vai doer? Vai me desmoronar? Não. E aí vai mudando a nossa forma de lidar. Eu vou parar de agradar, eu vou parar de fazer, e claro que a gente sabe que não é tão simples assim. Pra gente chegar numa posição dessa, dá-lhe um trabalho danado pra se libertar de certas amarras e certos padrões ali do nosso infantil que habita hoje em nós. Então vou fazer esses movimentos de não buscar o olhar, de não ser tão importante. Vai ser totalmente possível? Não. Mas a gente lida sem desmoronar. E isso acho que vai pra toda a vida adulta. O infantil que habita em nós está dolorido, mas nós lidamos de forma que não se morone mais e que não seja uma falta gritante. Vai faltar, mas eu posso continuar mesmo faltando. E é aqui muito o lugar onde também a gente costuma pegar aqueles rótulos que vão ali para nossa vida, como a boa menina, o bom comportamento, o bonzinho que não dá trabalho. Por quê? São movimentos que o nosso infantil, que a nossa criança interior, como você queira chamar, escuta e percebe como positivo. Porque naquele momento os cuidadores olharam, naquele momento alguém deu atenção, naquele momento alguém elogiou. Poxa, isso é bom. Então muitas vezes a criança tá lá, foi na casa de um vizinho, de alguma coisa, e a mãe comenta: olha, fulaninho é tão bonzinho, não dá trabalho nenhum. Opa, como que tá aqui funcionando a psiquismo da criança? Olha, parece que isso que eu fiz é legal. Parece que isso o outro gostou. Se eu repetir, ele vai gostar de mim sempre. Então é aí que a gente pega os rótulos que nos acompanham por muito tempo de ser bonzinho, a boa filha, o que não dá trabalho, e a gente leva esses rótulos para a vida adulta e depois dá um baita trabalho pra gente desamarrar um pouco disso e entender que nós estávamos sendo bonzinhos para aquela situação e nós estávamos nos privando talvez de muitas outras coisas, de comportamentos mais autônomos mesmo, de querer ser nós mesmos e não percebemos. Então, em resumo, toda essa bagagem do nosso infantil que a gente traz na gente, toda a nossa bagagem dessa criança interior, não está apagada. A gente traz isso com a gente na vida adulta, é a nossa maninha, é a nossa bagagem, e a gente traz ali, talvez, centenas de conflitos para também se resolver dessa fase. Todas as emoções não resolvidas, necessidades não atendidas, as dores, situações difíceis, a forma como nos sentimos assustados, violados, nossas interpretações, elas estão dentro dessa bagagem. E não dá pra simplesmente desaparecer, não se apaga aquilo que foi vivido, que foi sentido. Elas vão habitar dentro de nós, criando essa lente da qual a gente vê o mundo. E com esse emaranhado de coisas aí, que a gente traz esse mundo infantil, quais os comportamentos que a gente pode notar na vida adulta, que mostra o quanto esse infantil ali tá gritante e querendo que você note e olhe para essa bagagem para conseguir resolver um pouco desses conflitos. A autoestima é uma parte que é fundamental e é muito impactada. O medo de críticas, resistência a mudanças, aquele medo do abandono, principalmente quando entra em algum relacionamento, medo de receber críticas, vergonhas de ser exposto em algumas situações. Por exemplo, uma tendência de esperar que as pessoas falem primeiro uma resposta, se posicionem primeiro, para daí falar, opa, isso daí é o certo, então eu vou fazer a mesma coisa. Uma insegurança. Se colocar em situações sempre para ajudar o outro, né? Aquele papel de salvador, o tempo todo de salvador, o tempo todo de uma outra pessoa que nem pediu para ser salva. A dificuldade de falar não, de se posicionar, de estabelecer limites. A necessidade de agradar e também a posição de se responsabilizar pela forma como o outro se sente. Então talvez você tenha se identificado com uma, duas ou até mais desses movimentos, desse emaranhado de coisas. Que são muito pertinentes dessa confusão que surge quando a gente constrói essa base, vem para a vida adulta, esses comportamentos permeiam e a gente nem percebe de onde eles podem estar vindo. E além de todo esse sentir, tem uma coisa muito importante que acontece nessa fase, é que tudo que é dito ali, a criança ela toma aquilo como verdade absoluta, porque foram falados por figuras que são importantes, às vezes professores, os cuidadores, pessoas do entorno, a sociedade em si, porque a gente sabe que a sociedade coloca ali também uma demanda na gente. Então foram faladas coisas ali que a gente entende como se fosse a absoluta verdade daquilo que a gente é, só que são coisas positivas e também negativas. E elas vão marcar ambas da mesma forma. Assim como talvez alguém falou, nossa, você é muito inteligente, e aquilo ficou ressoando pra você, caramba, eu sou inteligente. Também podem ter falado ali, nossa, você é muito chorona.
Nossa, você é muito difícil de lidar. Nossa, o seu cabelo é de tal forma. E isso também fica ali como uma verdade absoluta, sendo levado como real, e a gente acreditando nisso também ainda na vida adulta, mesmo que aquilo tenha sido dito por uma situação de um momento. Nós colocamos como rótulo e levamos a nossa bagagem com a gente. Um exemplo clássico de como isso acontece, não sei se você aí assistiu aquele filme Divertidamente, tanto um quanto dois. Eles são prova viva ali do nosso inconsciente, do nosso psiquismo. Mas o Divertidamente 2, se você não assistiu, eu vou tentar não dar nenhum spoiler aqui na minha fala, mas se não assistiu, realmente assista, porque ele mostra muito essa construção dessa nossa base de autoestima. Essa fase que Freud chamou de narcisismo primário, para algumas traduções da obra de Freud, ela não é nem traduzida como autoestima ali, ela é traduzida como sentimento de si. E eu sempre comento o quanto eu acho essa palavra bonita, porque parece que me dá ainda uma dimensão muito maior do que só autoestima. É um sentimento da gente como um todo, aquela nossa autonomia de ser alguma coisa. Eu acho lindíssima essa tradução, né, de sentimento de si. E isso que acontece no Divertidamente 2, ela tem ali um sentimento de si dela sendo formado, né? É um lugar onde eles colocam as memórias que mais marcam a Riley, né, a garotinha ali do filme, que são memórias que estruturam aquilo que ela é. Então, vira e mexe, quando eles encostam naquilo, tem lá, eu sou uma boa amiga, eu sou tal coisa, eu sou isso daqui, né? Eles colocam memórias positivas que fazem com que ela vá tomando posse daquele sentimento de si e se torna ali uma criança, a última bolacha do pacote. Eu sou isso, eu sou aquilo, tá acontecendo isso e tudo mais. Só que em dado momento, esse narcisismo, ele é furado. E ela começa também a ter outras memórias que não são tão positivas, né? Eu não sou tão boa, eu não sou tal coisa. E conforme aquilo vai tomando proporções no filme, né? E aquilo é como se fosse um troféu, assim. Vai tomando outras formas. E eu acho a forma do final lindíssima que ele toma, na verdade. A gente vê ali uma construção de um sentimento de si. Que é uma bagagem, um emaranhado de várias coisas, várias absolutas verdades que ela vai pegando naquele caminho e que compõem o que ela é. E não só bagagens boas, como também bagagens que foram negativas, que também não deixam de formar, de certa forma, a Riley ali, no que ela precisa como um todo. Então aquilo, que antes era uma coisa estática, porque isso era feito de coisas boas, de repente ele toma um contorno com umas proporções lindas, e aquilo se mexe, se movimenta, conforme ela cresce, conforme ela aposta em outras coisas na vida. Então assistam Divertidamente 2, que vocês vão lembrar disso que eu falo, de quanto são importantes essas vozinhas, essas memórias que formam ali a gente e ficam gravados ali, escondidinhos na nossa mente. Por que que é importante a gente retomar esse infantil que habita em nós? Uma das coisas que acontece é que, como lá na infância a gente aprendeu a se adaptar, nós nos tornamos na vida adulta ainda nesse mesmo movimento. A gente se adapta. Aquilo que acontece é aquilo que a gente sente. Nós temos a tendência a varrer esses comportamentos para debaixo do tapete ou buscar soluções rápidas para resolver. Então, tô com uma baixa autoestima, vou buscar tratamento X que vai me levantar a autoestima em 24 horas. E que, na verdade, nós somos seres tão complexos que é muito difícil nós pensarmos que existe uma possibilidade de algo resolver nossas questões tão profundas de uma forma tão rápida. Então, na vida adulta, nós continuamos engolindo o incômodo, nós percebemos, talvez, esses movimentos, a gente fala, nossa, eu sou insegura com tal coisa, nossa, eu percebo tal coisa em mim, só que a gente tem a tendência a deixar pra lá. Ou, se não tiver uma solução que seja rápido e principalmente sem doer, porque a gente adora não passar pela dor, então, se for possível, vamos resolver aqui rapidinho e sem doer, talvez eu nem queira resolver. E muitas vezes essas soluções elas não vão trazer um resultado permanente, se é que é possível também uma permanência de algo, mas talvez não vão levar que você consiga reescrever e se apropriar dessa história, conseguindo realmente entender ali o que aconteceu e poder dar uma nova narrativa, e isso muda tudo. Para vocês perceberem como é igual a tal Divertidamente, vamos pensar num exemplo aqui comigo, fora da caixinha, aqui um exemplo solto, totalmente aleatório. Vamos pensar lá que o Luan, ele tá trabalhando numa empresa e tudo mais, ele fez alguns relatórios para entregar pro chefe. E daí, depois que ele faz essa entrega, ele tá lá de boa, trabalhando, fazendo outras atividades, o chefe resolve ligar pra ele. Pra falar assim, olha, Luan, eu analisei aqui, mas eu percebi que tem, acho que um erro numa fórmula, se você puder corrigir ou confirmar se é isso mesmo, e se possível, ajusta de tal jeito, arruma tal coisa, que eu acho que fica melhor a visualização. O chefe pediu ali algumas dicas, algumas coisas de como melhorar e apostar mais naquela planilha.
Logo, quando o Luan percebe aquela ligação, ele começa a gaguejar. Nossa, começa até a escorrer assim, ó, um suor ali da cabeça dele, ele começa a ficar nervoso, porque dentro da mente dele, pegou aquela parte da mente, assim, que começa a falar pra ele, você não é bom o suficiente. Você faz tudo errado. Você não consegue acertar. Olha o trabalho que você tá dando. Começou várias vozinhas virem na cabeça dele. Tudo por quê? Lá na infância, Luan foi uma criança extremamente cobrada, que precisava sempre tirar notas boas. Quando ele ia mostrar ali uma nota, um 8, um 9, ele ouvia frases como não foi mais do que sua obrigação ou uma cobrança. Quando você vai tirar 10 igual seu irmão? Aqui é um exemplo totalmente hipotético, tá? Mas para mostrar o quanto às vezes a forma como a gente se sente tá vindo dessas vozezinhas que a gente guardou como verdade absoluta, relembrando que a gente não é bom em determinada coisa. Quando o Luan acessa essas lembranças, aquele seu eu, aquela sua parte infantil, aquela sua criança que ali foi ferida nisso, ela se sentiu constrangida, ela se sentiu diminuída, e novamente ao confrontar isso no trabalho, o Luan se sente ali diminuído, constrangido, um fracasso. Durante o telefone, essa parte infantil reviveu de forma inconsciente, só trazendo as sensações, tudo que aquele eu infantil tinha sentido. Trouxe de volta aquelas emoções. Por isso, esses sentimentos de não se sentir bom, de achar que faz tudo errado, foram tão presentes na situação como se tivessem sido vivenciados naquele momento. Mas na verdade está lá, na nossa parte infantil que nos toca. Tem um poema de Rupi Kaur que eu adoro. Eu acho que, se não me engano, do livro Outros Jeitos de Usar a Boca, que traduz também um pouco de quanto esse infantil pode fazer parte e presença até mesmo nas relações. Ele diz assim, chama-se Para Pais com Filhas, eu vou ler aqui pra vocês. Toda vez que você diz à sua filha que você grita com ela porque a ama, você ensina a confundir raiva com bondade, o que parece uma boa ideia, até que ela cresce, e passa a confiar em homens que a machucam, porque eles se parecem demais com você. Então olha como essa bagagem, às vezes, que a gente carrega dessa criança nossa, que um dia foi ferida, que não foi acolhida, que não foi validada, que foi desmentida, vai fazer ali uma presença na vida adulta a ponto de a gente se colocar em relações que não são legais, que não são saudáveis, a ponto de a gente conviver em ambientes de trabalhos adoecidos. E o que a gente pode hoje fazer por essa criança, fazer por esse infantil que habita todos nós? O que a gente pode fazer é sair um pouco do piloto automático que a gente vive e nos percebermos, através dos nossos comportamentos, das nossas falas, o quanto daquilo que a gente faz de movimento é do nosso mundo infantil. O quanto é dessa nossa parte infantil que está ferida, que está machucada. Quantas coisas a gente vem se repetindo devido a essas dores das nossas crianças que a gente carrega. E eu tenho certeza, e aqui eu nem coloco que seria um processo fácil ou sem dor. É um processo difícil. Mas poder fazer isso para uma criança que ali não teve como fazer diferente é libertador. É um processo desconfortável, é um processo trabalhoso, é um processo que talvez te convide a sair de muitos padrões de repetições e muitos padrões que são desconfortáveis para você. É aquele negócio, né? Se tal parte desconfortável, isso aqui é desconfortável, qual desconforto você está disposto a apostar para trazer o movimento para sua vida? E como eu disse também, eu não vejo uma fórmula mágica que faça a gente ir de encontro com esse nosso mundo infantil, com essa nossa parte infantil que está aqui, às vezes gritando, e resolva isso de sopetão, de uma forma rápida, e pronto, você vai lá, encontra, abraça, acolhe, resolve, tá tudo certo. Hoje o caminho que eu vejo é, dentro de um processo analítico, nós tendo a possibilidade de recontar a nossa história, e conforme a gente conta novamente, a gente pode dar novos sentidos e contornos para as nossas vivências e assumir essa bagagem como nossa, a ponto de uma construção de experiência. Então eu não vejo, às vezes, uma outra forma, além de um processo profundo analítico, e também dessa forma sobre convidar que a gente saia um pouco mais do piloto automático das nossas ações, né? Por que a gente age de determinada forma, começar a olhar e investigar mais a gente mesmo, ser um investigador de si. Opa, eu faço isso porque isso aqui é estranho, isso aqui tô fazendo, acho que eu não gosto. Começar a se questionar mais sobre os nossos comportamentos, ser mais atento e se debruçar mais em si mesmo, para que a gente consiga validar os nossos incômodos que não foram validados ali no mundo infantil. Que a gente consiga se apossar de coisas nossas que talvez foram ali retiradas por parecerem negativas, mas só faziam a gente ser a gente, né? Então pegar às vezes as partes que a gente excluiu achando que era ruim,
pegar esses rótulos que a gente montou, essas verdades absolutas, e colocar elas à prova. E ver o que a gente faz disso. Então, um convite maior, dentro da nossa alçada agora, é se sair desse piloto automático, começar a se perceber mais, começar a se questionar essas absolutas verdades, essas partes nossas que ficaram gravadas, mesmo no desconforto, acolher essa dor, perceber que foi direito sim, validar, trazer sentido para aquilo e começar a se apossar da bagagem, da história, sem varrer para debaixo do tapete. Abraçar aí essa criança interior é um dado trabalho, mas é um movimento libertador e transformador. E para auxiliar um pouco nesse processo de trazer aí um momento de conexão, eu tenho uma proposta, porque eu tenho certeza que você tem aí papel e caneta, né? A gente combinou que seria uma oficina de escrita aqui no final. E eu queria que você tirasse uns minutinhos, né? Coloca uma musiquinha, acende uma vela, tira um minuto seu, né? Para sair um convite desse piloto automático. Pega esse papel. Imagine se você, criança, escolha ali uma idade que é importante para você. Perceba qual roupa você estaria vestindo, qual jeito você estaria arrumada, qual lugar da casa você estaria, onde você estaria. Se imagina ali como que você era, que cheiro que tem as coisas, que lugar que é, quais são as cores, quais são as texturas. A partir do momento que você se colocar nesse lugar, perceba a idade que você tinha ali e escreva hoje como adulta para essa criança. Fale para ela um pouco do que você entende que ela passou. Fale para ela um pouco sobre as dores. Fale para ela um pouco sobre os processos. Fale o quanto você se orgulha, o quanto você sabe que foi difícil. Acolha. Escreva tudo. Conforme não tem um certo ou errado para escrever. É conforme aquilo que você vai sentindo. Coloca tudo para fora que você gostaria que alguém tivesse falado para ela, como se você estivesse na frente dela, segurando a mão dela. Avisa tudo. Pega essas verdades absolutas que doeu ali pra ela e fale. Fale pra ela. Não, olha, você gravou isso, mas eu acho que isso é importante pra isso. Você falou que alguém gravou que você era ansiosa, mas essa sociedade te protegeu disso, 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 daquilo. Fortalece ela. Conta pra ela como que foi viver, como que foi ir pra vida adulta, como que você é hoje e como você vai ajudá-la nessa jornada. Nem sempre carregar, né, essas lembranças vai ser uma coisa simples. Talvez você se emocione nesse exercício. E tá tudo bem também. A emoção faz parte da gente como ser humano. Deixar que essa emoção venha, talvez se conectar um pouco com o que doeu ali. Ou até mesmo com o que foi bom. Porque pode ser que essa criança, quando você traga essa memória, traga algo que foi muito gostoso. E você possa escrever sobre isso com saudade. O segredo da escrita é que você não pense para escrever e não tente organizar. É que os pensamentos venham fluidos e você anote como eles vieram, da forma como eles vieram. E depois, quando você acabar e você se sentir confortável em ler um pouco o que você escreveu, é legal você pegar as principais frases que te impactaram. Talvez tenha uma frase no meio, uma frase no fim, e disso você fazer um texto um pouco menor. Talvez você tenha feito uma carta enorme, então você pega ali as principais partes e faça um texto um pouco menor. Talvez esse texto você consegue dar contornos para um poema ou até mesmo para um textinho que você leve para colar na sua agenda para você lembrar da sua trajetória, dos seus momentos positivos, dos seus momentos de fortalecimento. Então talvez se torne algo ali de um particular seu para você consultar quando for necessário. Façam o exercício, me contem como sentiram, me contem como ressoou aí esse infantil que habita em vocês. Eu quero saber um pouco de como foi esse momento. Vou ficando por aqui, aguardo o retorno de vocês. Um beijo e bom exercício!